Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama de amor que acende cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Aleluia, tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu fim na morada do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Aleluia, tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama de amor que existe cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Aleluia, tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final na morada do Pai. Cristo Ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, ante voluntatis laudamus benedicimus glorificamos gracias agimus Dei, Ó Deus Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega
diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que
Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, vos teria dito: vou preparar-vos um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai.
Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos já celebrando o 5º domingo da Páscoa. Estamos já nos últimos domingos que antecedem a ascensão do Senhor e a grande solenidade do Pentecostes. E a liturgia da palavra, no final do tempo pascal, já vai direcionando o olhar dos discípulos para um novo aspecto. Jesus vai preparando os discípulos para abraçarem a missão. Depois que eles se assustaram por estarem vistos, vamos dizer assim, sem o Senhor, quando o Senhor é perseguido, morto, e depois, alegrando-se com a sua ressurreição, e ainda mais com o seu convívio durante 50 dias, agora o Senhor abre os olhos e os corações dos discípulos para entenderem que a obra da salvação, iniciada e planificada no Filho de Deus, agora quer contar com os filhos de Deus. Entendendo como São Paulo nos diz que somos nós, os membros do corpo de Cristo, com a missão dada por Jesus a seus discípulos na ascensão e após a ascensão, também nós somos incluídos na missão salvífica de Deus. Também nós, batizados, somos chamados a sementes de salvação, de vida nova, de vida em plenitude. Exatamente por isso, quando nos faltarem as forças, quando nos der o medo de seguir diante das adversidades da vida, diante das tribulações que batem na nossa porta, diante das incompreensões e das perseguições, a gente escuta muito a voz de Deus que nos fala em Jesus, dizendo: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Acredita em Deus. Acredita em mim também. É uma palavra motivacional do Senhor para nos dizer aquilo que antes Ele já tinha dito: vocês não estarão sós, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esse Deus, esse Senhor que caminha conosco, nos dá o impulso e o ânimo para enfrentar as adversidades, as tribulações, por causa do nome do Senhor. Se abraçamos com concretude, com verdade o Evangelho de Cristo, se nós abraçamos o seu propósito, a sua mensagem e a sua vontade, certamente, meus irmãos, nós teremos dificuldades e provações. Esse cristianismo light, né, que se apregoa por aí, que se você entrou na trilha do Senhor, vai ser só mar de rosas. Esse não foi o que Nosso Senhor nos disse. Ele nos disse em outro trecho bíblico: no mundo havereis de ter muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Essa palavra do Senhor pode ficar solta
se nós não entendermos por onde Ele quer nos conduzir. Mas para nós entendermos por onde Ele quer nos conduzir, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Ele. Precisamos trazê-lo no nosso dia a dia e, como amigo, viver com Ele. E quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, depois do questionamento de Tomé, que disse: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como nós podemos conhecer o caminho? Tomé ainda estava vendo o caminho físico, material, como se Jesus fosse de Jerusalém para qualquer outro lugar. Mas aqui a proposta de Jesus era uma outra, era um caminho espiritual, tão mais elevado e tão mais forte, que se identifica com uma pessoa, com Ele. Ele é o caminho. Jesus é o caminho que nos dá a graça do retorno ao Pai, porque até a sua morte e ressurreição, a porta do céu estava fechada para nós por causa do pecado. Agora, com a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, na sua ressurreição, ao passar pela cruz, Ele nos abre o caminho. Ele é o caminho que nos conduz para a nossa casa, que nos conduz para o nosso lugar. Exatamente por isso nós não podemos tirar o nosso olhar de Jesus. Porque se nós tirarmos o nosso olhar dele, se nós não ficarmos atentos à sua voz, à sua palavra, facilmente nós entraremos por veredas, buscaremos atalhos que muitas vezes não nos ajudam a progredir na vida de intimidade com Deus. Esse caminho é tão forte, tão aberto a nós e tão profundo, que nos garante a verdade. No mundo cada vez mais cheio de mentiras, de falsidades, e muitas vezes nós cristãos nos adentramos nesse mundo de falsidades, de mentiras, de ilusões, nos adaptando ao mundo e às coisas desse mundo, da mundanidade. Atenção, não estou falando do mundo criado por Deus, mas do mundo, da mundanidade que nos afasta e nos tira do projeto de Deus para nós. Para isso é importante entendermos: caminhar com Cristo é caminhar na verdade. Ele é a verdade. E onde Ele está, não há trevas, porque a verdade é a luz. E embora que muitas vezes seja difícil viver na verdade, e mais cômodo viver nas ilusões e nas mentiras, nos adaptando aos outros, às pessoas, para sermos mais benquistos, para sermos aplaudidos, somente a verdade que vem de Deus nos garante um sono tranquilo no começo da noite. Viver na mentira pode ser mais fácil, mas depois o peso na consciência de estar traindo a si mesmo e a Deus é um terror. Exatamente vivendo nesse caminho de Jesus e abraçando a sua verdade como primazia da nossa vida, entendemos que ali reside a verdadeira vida, o verdadeiro sentido de vida, quando estamos em paz com a nossa consciência, com o nosso testemunho cristão, com a nossa vida doada por Deus. E aí nós encontramos a vida verdadeira, que é o próprio Jesus. Não essa vida passageira, não essas coisas que nós vamos nos segurando, buscando em tantas coisas e nas pessoas, sentido de vida, sentido de existência. Frei, mas então não é para amar os nossos familiares, os nossos filhos? Frei, não está dizendo isso. Nós só precisamos aprender, meus irmãos, que muitos dos nossos sofrimentos é porque nós colocamos o nosso coração nas coisas e nas pessoas. O centro da nossa vida nas coisas e nas pessoas. Porém, as coisas e as pessoas, como também nós, somos passageiros e também podemos falhar.
Quando uma pessoa nos decepciona, aí fica sofrendo. Você me decepcionou, estou arrasado, estou triste, estou abatido. Me perdoe. Mas você está decepcionado e a culpa é sua. Porque você colocou naquela coisa e naquela pessoa um pedestal. E cobriu de ouro alguém que é falho como você. Que também está no caminho como você. E como você pode cair, a outra pessoa também cai. Estamos todos no mesmo barco, inclusive o Frei, na busca de viver na verdade, na busca de viver a vida. Se nós tirarmos as coisas do centro da nossa vida e colocarmos aquele que é o centro, entenderemos que tudo mais deve ser colocado no seu devido posto, com o devido amor, o devido cuidado, o devido respeito, porém, somente a Deus, o centro do nosso coração. Somente a Deus, porque somente Ele é a vida verdadeira. Depois de experimentar essa verdade, de Jesus, caminho, verdade e vida, nós não podemos achar que agora, pronto, conheci Jesus, caminho, verdade e vida, eu vou ficar na minha rede, me balançando, porque está bom demais. É cômodo, não. A vida do cristão agora é descer o Monte Tabor. Depois da experiência com Jesus, se tornar propagador dessa vida verdadeira, dessa verdade e deste caminho. Muito mais com a nossa vida, com as nossas atitudes, do que com as nossas palavras. Porque, como diz um glorioso santo da minha ordem franciscana, o glorioso Antônio de Pádua, que cessem as palavras e fale as vidas. Que o Senhor nos dê a graça, meus irmãos, de acolhermos a nossa missão enquanto igreja. A missão salvífica de Jesus quer se manifestar também em vocês batizados, em mim batizado, não somente nos sacerdotes, nas monjas, porque o Senhor nos chamou para uma missão especial, mas também cada um dos leigos e leigas, batizados e batizadas, tem uma missão fundamental de espalhar a presença de Jesus, que é caminho. Enquanto tantas pessoas estão atirando para todos os lados atrás de um caminho para seguir. Jesus, que é verdade, no meio de tantas falsidades e mentiras, fake news e hipocrisias. Vida, quando tantas pessoas já perderam o sentido. Seja você a luz para guiar a esse Jesus que é ressuscitado, que é vivo e que caminha conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Diante do altar de Deus, apresentemos as nossas orações. Ao Senhor pedimos, ouve-o, Senhor. Conduzi os pastores da igreja, Senhor, para que possamos guiar o povo de Deus
nas trilhas do Cristo, caminho, verdade e vida, nós vos pedimos. Ao Senhor pedimos. Ouve-nos, Senhor. Orientai as pessoas que estão sem rumo na vida, os jovens que estão sem referência autênticas, os pais e as mães de famílias que estão desesperados. Nós vos pedimos. Ao Senhor pedimos. Ouve-nos, Senhor. Enviai as luzes do vosso Espírito sobre a humanidade inteira, para que os dramas e desafios da vida sejam superados, as tristezas sejam transformadas em alegria e as trevas em claridade. Nós vos pedimos. Ao Senhor pedimos. Ouve-nos, Senhor. No instante de silêncio, agora você apresenta a prece que está no seu coração diante do altar de Deus. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém.
vós, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida, transbordando de alegria pascal. Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Terceira oração. Celebrando agora, ó Pai, na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai, reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos
e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Faze de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Divina Pastora das almas, o glorioso São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Bento, Seráfico Pai, São Francisco, Santa Clara, São Padre Pio, São Leopoldo Mandici, São Maximiliano Maria Kolbe, Santo Antônio, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Fazei, e agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Magnus Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença, reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, ousamos cantar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ai, nos dei cuida-lhes pecata mundi, miserere nobis. Ai,
Eu sou a videira e vós os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, o Filho da Virgem Maria e Príncipe da paz, que tira o pecado do mundo.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um instantezinho sentados, por gentileza. Então, a primeira coisa, quero me apresentar, né? Sou Frei Paulo Maria, sou capuchinho, sou de Fortaleza e vim morar em Juazeiro, né? Estou aqui morando nos franciscanos faz um pouco mais de um mês. Estou trabalhando na paróquia como vigário e na escola, né, Maria Clara? Como diretor espiritual do Colégio São Francisco. E colaborando também com os freios também aqui, né, nas irmãs. Quero agradecer o acolhimento e queria pedir só uma coisinha para vocês, não por mim, mas pelas senhoras. Elas vivem, né, o sustento dela vem das próprias mãos, daquilo que elas produzem, daquilo que elas cultivam. Então elas estão com vários produtos, pães, o que mais, irmã? Orquídeas que elas estão cultivando. Ajudem as irmãs, passe ali na lojinha, dê a sua contribuição, porque certamente o pouquinho de cada um faz o reino de Deus crescer e também tem como manter toda essa estrutura que vocês sabem. Quanto maior a casa, mais difícil de se cuidar, né? Então, queremos também essa colaboração de todos os fiéis. E eu tenho certeza que nós podemos contar com vocês, não é? Não é? É ou não? É tão fraco, mas vai dar certo, em nome de Jesus, né? Então, passem quando terminar a Santa Missa na lojinha das irmãs, adquira algum item, colaborando para a manutenção de todo esse complexo do mosteiro de Nossa Senhora da Vitória. E que o Senhor, pelas mãos da Virgem, dê muitas vitórias nas vidas de cada um de vocês. Amém? Nos preparemos então para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Inclinemo-nos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos concedeu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Senhora das Vitórias, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com as vossas vidas, ide em paz, tenham um maravilhoso domingo, uma semana abençoada, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Regina Coeli,
Amém.